É isso aí, gente. Estamos de volta. Bom, fim de semana, nós tivemos aí esse trágico acidente acontecido lá no bairro do Alto, né? A gente está com a reportagem no nosso net diário completa, né? Grave acidente. A gente vai ter a atualização, né, dessas informações na edição de amanhã, sem dúvida nenhuma. A nossa solidariedade a todas as pessoas, né, que foram afetadas com esse acidente, muitas pessoas dentro do carro, mas a gente não pode deixar aqui de clamar pela prudência. Gente, carro, moto, são armas nas mãos de inconsequentes. São armas. E matam. Matam mais que guerras no nosso país, tá? O número de mortes no nosso trânsito no Brasil é maior de muitos países que vivem conflitos étnicos sérios, que vivem guerras sociais. Então, o nosso trânsito mata e mata, mas sem piedade. Mas a gente precisa clamar aqui pela prudência. Jamais deveremos utilizar um veículo quando se fizer uso de qualquer substância alcoólica, de qualquer nível que seja, beber um copo, não interessa, não está mais habilitado a dirigir. Nós vimos jovens que perderam as suas vidas, jovens, muito jovens, promissores, futuros profissionais ou até já profissionais, que infelizmente têm a sua trajetória de vida interrompida pela imprudência. A gente tem que usar esse caso, né, como um exemplo para que você sempre pratique a prudência, principalmente quando estiver conduzindo outras vidas. Principalmente conduzindo outras vidas, né? A gente vai ter a repercussão deste caso, né? Motorista preso, todas as questões que envolvem este caso. Nós vamos falar ao longo dessa semana também. Vamos receber aqui o pessoal para falar dos aspectos legais de mortes acontecidas nessas circunstâncias. Vamos falar dos aspectos psicológicos também, mas que fique aí, né, a lembrança de que prudência tem que ser a nossa companheira rotineira no volante, principalmente no volante. Vanderlei Pérez, eu sei que o Vanderlei, ao longo desse nosso tempo aqui de imprensa, né, e o Vanderlei tem muito mais tempo do que eu de imprensa, ao longo desse nosso tempo aqui, cobrindo o dia a dia da cidade, a gente já viu diversas tragédias como essa, né, Vanderlei? Mas a cada tragédia como essa, a cada vida perdida pela imprudência e pela mistura, né, do álcool e do entorpecente com o volante, parece que é única, né? Parece que a dor é única. Me tocou muito esse acidente e me fez lembrar de vários outros, dezenas, centenas de acidentes que eu já fiz na minha carreira anteriormente. Antigamente, poucas pessoas eram habilitadas a dirigir. Né? Hoje, praticamente, dirigir já faz parte do ser humano. Ele quer... Vem junto com a identidade. Atingiu uma certa idade, não precisa ser 18 anos, já estão dirigindo com 15 anos, 15, 16, claro. Carteira, de repente, a gente tira um dia. Né? É assim que a população está vendo a questão da habilitação. E o governo, os governos não estão acompanhando não estão conseguindo reagir a tempo. Eles estão reagir a essa questão das pessoas que vão para a informalidade no trânsito. Verdade. Né? Muita gente de menor dirigindo, muita gente alcoolizada dirigindo, e quando fazem uma lei como a lei seca, que em tese seria para coibir o uso da bebida no trânsito, o aparelho passa a ser usado para multar, para fazer dinheiro. Né? Ou seja, então ali eles estão muito mais focados, certamente, é uma crítica que eu faço, no pegar uma grana para o Estado, do que evitar, porque se a lei seca, se as barreiras de lei seca fossem mais eficientes, tivesse a preocupação de serem mais eficientes do que arrecadar mais, elas parariam os carros, né? Mais carros, elas seriam feitas em momentos mais oportunos a flagrar a pessoa com a bebida, fazem até, às vezes, numa virada de sexta para sábado e tal, mas se você olhar direitinho, ela tem muito mais a função de arrecadação do que de coibir o abuso. Né? E esse caso foi meio que, para a gente, assim, uma referência de violência no trânsito. Né? Eu vi o vídeo, quem já viu esse vídeo aí, desse acidente de sábado de manhã, é uma loucura. O camarada estava a uns 100 quilômetros numa rua,
Tanto que ele ultrapassa e acerta o carro na frente, ele passa por cima de outro carro, né? Teve a infelicidade de bater no poste, e as vítimas foram em função do carro Da do batida pedido, no quando poste. bateu no poste. Se não batesse no poste, atropelaria alguém na calçada, mataria alguém Claro. que não tinha nada a ver com a loucura do cara que estava dirigindo. Ainda bem a polícia de pronto prendeu os meliantes aí e vai buscar a responsabilização dessas mortes, né, que foram tiradas, bom, não é por sorte, mas por acaso, das pessoas que estavam dentro do carro. Verdade. Podia ter atropelado uma família no Podia. ponto de ônibus, podia ter Um provocado local a que morte. muitas pessoas caminham, né? Passam E uma ali. rua que não tem cabimento. Não Eu tem nunca por que tinha fazer. visto um acidente Naquela rua também dessa nunca. proporção naquela rua ali. Eu já Também vi nunca alguns tinha acidentes pequenos, das pessoas que estão saindo daquela rua em direção para pegar a reta, né? Que você também é mal sinalizado aquilo. Acaba colidindo. Você né? sai de uma avenida paralela e cai dentro de uma pista, assim, direto, né? Mas esse acidente ali realmente mostra bem que a polícia vai conseguir investigar e descobrir a causa, e a causa certamente que é a bebida, é a droga, é o excesso de velocidade, né? É a falta de condições mínimas para dirigir um veículo que pode ser uma arma, e é uma arma perigosíssima. Né? E uma arma que mata pessoas que nada tem a ver com a história. Né? Mata inocente. A gente fala de arma, vão armar o cidadão, mas pelo menos o cara está querendo ter uma arma para matar alguém num embate, enfrentar alguém ou se proteger de uma invasão domiciliar. Né? Ali não, o carro é uma arma que mata pessoas caminhando na calçada, que mata crianças em ponto de ônibus, né? Tem um caso muito interessante, aí é bem mais antigo, você talvez, quando criança, tenha lembrado dele, de um médico que atropelou e matou 9 pessoas num ponto de ônibus em São Paulo. Eu lembro desse acidente, que eu era já mais jovem um pouco, eu devia ter meus 20 e poucos anos, e foi para casa e foi descoberto em casa porque o carro dele estava amassado, ele não lembrava. Olha o estado de embriaguez do elemento. Ele matou todo mundo e conseguiu chegar em casa dirigindo e foi dormir como se nada tivesse acontecido. E quando a polícia chegou, bateu na porta, ele, não tem nada com isso não. Aí foram ver o carro, lá tinha uma pessoa dentro do carro dele. Ele chegou em casa com um carro, nesse atropelamento, que era um ponto de ônibus, ele conseguiu levar uma criança morta dentro do carro para casa. Então, as pessoas, quando bebem uma dose, 2 doses, se é para beber, e hoje está tão fácil pegar um carro para voltar para casa, o Uber está baratíssimo, o táxi não é tão caro assim, quem vai em festa é de amigos, né? Então tem sempre um amigo lá que possa carregar alguém, tem gente que não gosta de bebida, esse negócio de bebida não é obrigatório, não, tem gente que passa pelas fases tem gente que não bebe. de adolescência e não bebe. Eu fui um desses. Eu lembro do Júnior, né? Claro, o Júnior, com 15, 16 anos. Eu sempre tive essa preocupação de ir o filho para droga e para bebida, né? E ele, com 15, 16 anos, fazia festas de domingueira. Então, e nunca bebeu. Nunca bebeu, não gosta nem do cheiro de cerveja. Tá vendo? Entendeu? Ou seja, lá em casa ele não via a gente beber, então ele acabou não bebendo também. O meu caso também, meu pai também nunca bebeu, também nunca bebi. Seja, e aí? E a bebida realmente faz um mal muito grande, é o ingrediente fatal no trânsito. Né? Infelizmente. E esse acidente a gente espera que a polícia explique e que também sirva de norte para os serviços de segurança e trânsito que existem na cidade, para a nossa guarda municipal aí, para o da Luz e para a polícia também, para a polícia militar também, achar o caminho para evitar que outros acidentes desse porte aconteçam. Né? Vamos ver a foto rapidinho aí, então, antes da gente terminar o programa? Pode colocar na tela aí, por favor, Rodrigo, nossa foto do dia separado aí. Ih, que beleza, hein? O que será isso? Só uma sala de aula? Uma sala de aula. Uma sala de aula, ó. Essa é uma Imaginei. Fotografia dos anos 60. Uma sala de aula, uma escolinha no interior, né? Essas carteiras aí, nós lembramos delas, né? As carteiras... Chegou a sentar nela já? Não, eu lembro porque eu cheguei a usar essa aí. Era uma carteira... isso era interessante, que essas carteiras são dos anos 30, mas elas chegaram até perto dos anos 80. Foi até os anos 80. É uma carteira de madeira e dupla, né? Algumas eram duplas, outras única para o aluno. A madeira, o tampo da madeira tinha uma fresa para você deixar a borracha, o lápis, né? A caneta. Tinha embaixo, né, um espacinho para você colocar as coisas. Né? E aí essa carteira escolar é a carteira escolar dos anos 70 até meados
de 80 ainda teve disso por aí. Depois que veio essa carteira de prensado, de compensado, né? Essa carteira mais moderninha, depois teve aquela que mais confortável o de governo sentar. do estado usou muito, né? Que era de ferro com compensado, né? Que era horrorosa aquela carteira, que E quebrava. essa carteira é interessante, olha a sala de aula, a escola era cercada a parede de bambu, né? São as escolas de interior, né? Escola de interior, tipicamente de Ou seja, interior, né? Mesa adaptada, né? Ali para o Isso é professor, um uma exemplo. lousa Nossa, surrada. Surrada e engatilhada ali, né? Tudo A mesa do engatilhado. professor era uma tora de madeira, né? Aí a escola do lado de fora, Nossa, olha que coisa. aí a escolinha do interior do lado de fora, né? E eu trouxe mais uma imagem aí, Pode botar mais uma aí, Rodrigo. que aí já é uma escola de Aí é uma verdade, escola né? bonita, né? Tá, esse camarada aí à direita, com a professora do lado, é o prefeito Malhardi. Rogério né? Malhardi. Rogério Malhardi, essa imagem é de 73. E já quem está falando de isso é uma imagem de julho de 1973. Julho de 73. De um prefeito que chegou à prefeitura em fevereiro de 73, porque o Malhardi foi eleito em 72. Inaugurando novembro, a obra. As eleições eram em 15 de novembro naquela época, e as posses 31 de janeiro. E aí, já em julho, inaugurando uma escola, a Escola Sakura. Que E não foi era uma escola qualquer, né? Era uma boa uma escola. das maiores. Claro, teve uma parceria Claro, com a colônia japonesa, mas teve a chegada dele, além da obra em si, você tem a relação do prefeito com a comunidade japonesa, claro. para arrumar o espaço, Verdade. fazer a obra e entregar a obra com 4 ou Uma 5 obra meses apenas, importante, né? Importante de mesmo. governo, né? O Malhardi foi prefeito 4 vezes em Teresópolis, mas 2 vezes por nomeação lá, em 45, 46, nomeado pelo interventor do Estado, e depois vai ser eleito em 50, para um mandato de 51 a 54, e depois eleito em 72, em novembro de 72, para ser prefeito de 73 a 76, né? Um mandato de 4 anos. Ele pegou 2 mandatos de 4 anos eleito, e períodos curtos de 6 meses, 9 meses, como interventor. Nomeado. Depois de 76, então, quando ele sai, vai vir o Pedro, vai ser eleito em novembro de 76, para governar por 6 anos, para juntar as eleições. Juntar as eleições, né? Naquela época Aí foi da transição. Um governão de 6 anos. Né? 6 anos, Aí, ficou 6 anos. Depois o Celso, de 82, foi eleito em 82, para ser prefeito de 83 a 88, no mandato de 6 anos também. Só que aí a posse já cai para 1º de janeiro. E não 31 de janeiro, como era até então. Bom, as escolas. Mas dá para fazer, né? Dá, com certeza. Dá para fazer rápido. E o prefeito fez muito, né? Com 12 meses de governo, ele fez um monte de promessa de novo, né? Rapaz, como é que pode? Inaugurar a promessa. Você levar a volta 2 vezes é complicado. Acho que levar a volta uma vez, qualquer um pode levar, né? Vai, muita né? gente levou nessa eleição passada aí. Agora você ir num evento de realizações de um ano de governo, e o cara só mostrar promessa, e promessas maravilhosas. Olha, só coisa padrão boa. Jorge Mário, aquelas promessas de mudar o mundo, né? Até de novo prédio para a prefeitura. Falei, eu ouvi um amigo dizendo que eu queria morar naquela cidade que o prefeito falou lá. Mas a gente segue aqui de olho, gente. A gente segue aqui de olho. É por isso que fica tanta gente chateadinha, né? Não adianta ficar chateadinho, não adianta ficar melindradinho, né? Botar a culpa de tudo agora no diário, né? Já está jogando contra o desenvolvimento. Não. É porque se não fosse a nossa fiscalização, amigo, não fosse o olhar crítico, né? As coisas seriam ainda piores, né? O nego ia nadar de braçada ainda mais do que nada, né? Então a gente está sempre de olho e não adianta ficar chateado não, que a gente está sempre acompanhando, né, chefe? Isso aí. E amanhã estaremos aqui de volta. Cá estaremos. Amanhã amanhã a data é interessante. Amanhã a data interessante? O que aconteceu? Amanhã, dia 16 de julho. 16 de julho. 16 de julho de 1988. Dia da primeira edição do Jornal Diário de Teresópolis. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos falar disso. Histórico também, olha aí. 31 anos atrás. 31 anos atrás, né, no dia 16, surgia um tal de jornal aí de reação, né, um jornal reativo. Mas vamos falar sobre isso amanhã. Já viu que o encontro de amanhã é bom, né? Já viu que a gente vai falar sobre coisa bacana. Agradecer a sua audiência no programa de hoje, né? Muitas atrações, falamos de música, de economia, falamos de desenvolvimento social
história, enfim, deu uma liga bacana no programa de hoje. Espero que amanhã você esteja comigo. Amanhã os assuntos serão tão importantes e tão relevantes como os de hoje. E a sua participação, essa é fundamental. Participe sempre. Não esqueça de deixar lá o seu recado nas nossas redes sociais. O programa termina aqui, mas continua lá, você já sabe. Um beijo grande no coração, excelente semana para todos nós e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.